Boa noite, Luiz, e a todos do canal. Esse relato que eu vou contar para vocês aconteceu com minha irmã, na cidade chamada Planaltina do Goiás. Agora eu vou deixar vocês com as palavras da minha irmã, como tudo aconteceu aquela noite. Naquela época, eu tinha 14 anos de idade. Eu estava de férias escolar. O meu pai era lenhador. A minha mãe sempre lavava a roupa por fora. Então a nossa vida não era muito fácil. Próximo à nossa casa tinha um casal, até jovem, e tinha um filho de 1 ano mais ou menos, uma linda criança. E aquele casal sempre viajava para Goiânia, na casa dos seus parentes. Em uma dessas viagens, eles perguntaram se eu queria ir para poder trabalhar para eles, olhando aquela criança. Então a moça foi até minha mãe, pediu permissão, minha mãe deixou. Então eu fui com aquele casal até Goiânia, para poder ficar uns dias cuidando daquela criança. Eu sempre fui uma moça bem esperta, prestava atenção em tudo, em rodoviária, ônibus e rodovia. Ao chegar em Goiânia, os 2 primeiros dias, foi uma maravilha. Mas no terceiro dia, eu vi a minha patroa conversando com suas irmãs, que ia ter um show. E suas irmãs tinham mais filhos. Ao total seria 3 crianças. Então eu não gostei. E falei com a minha patroa que eu fui contratada para poder cuidar de uma criança, não 3, e seria muito para mim. E minha patroa retrucou, falou que eu estava sendo paga para isso. Então eu falei, então você me dá o dinheiro que eu vou embora. Ela achou que eu estava brincando, mas não estava brincando, ela estava muito enganada. Aí me deu o dinheiro e fui embora. Fui para a rodoviária de Goiânia. De lá, eu comprei a passagem para ir para Planaltina, onde eu morava. Só que eu era de menor. Então eu reparei que tinha uma moça com uma criança no colo, para entrar no mesmo ônibus que eu ia entrar. Então eu me aproximei e fiquei bem coladinha a ela, como se fosse filha dela. Então eu consegui entrar no ônibus e viajar para minha cidade novamente. Quando eu peguei o ônibus para Planaltina, na rodoviária de Goiânia, era mais ou menos umas 7 horas da noite. Cheguei em Planaltina mais ou menos umas 9 e pouquinho. Da rodoviária até onde eu morava não era muito longe e nem perto, dava para ir caminhando. Então eu fui. Só que um pouco antes de chegar à minha casa tinha uma grande construção. E ao longe eu reparei que tinha um monte de cachorro brigando. Eu fui me aproximando e vi que no meio daqueles cachorros tinha um grande cachorro negro, se destacava ao longe. Próximo àquela construção tinha um cercado, igual uma grade, que antigamente o pessoal usava, uma grade de ferro toda fechada, para poder guardar material de construção, alguns pertences, ferramenta da obra. E era uma coisa bem trancada mesmo, para ninguém roubar. E era bem alto, aquela grade. Então eu subi até lá em cima e fiquei olhando. Lá de cima dá para ver a minha casa. E vi, no meio daqueles cachorros lá, aquele enorme cachorro negro, grande. Seus pelos pretos brilhavam. Ele se destacava pelo seu tamanho no meio daqueles cachorros. E aquela criatura, ela olhou fixamente em minha direção, com aqueles olhos vermelhos, parecia brasas de fogo. Naquele momento, eu percebi que não era uma criatura normal desse mundo, mas sim um lobisomem. Ele começou a caminhar em minha direção. Os cachorros mordiam ele dava cada patada no cachorro e jogava longe. E os cachorros novamente voltavam e continuavam a morder ele. Quando aquele lobisomem passou bem próximo de mim, ele olhou para cima, fixamente olhou para mim e ficou me olhando. Então também eu fiquei ali, sem poder fazer nada, lá em cima. Vi quando aquele lobisomem passou próximo de mim e foi caminhando em direção à rodovia. Fiquei olhando bem nele, até ele desaparecer. Só que eu não tive coragem de descer. Fiquei ali em cima até o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, eu desci e fui até a minha casa. Lá eu contei o que aconteceu para minha mãe. E realmente ela falou
o que eu tinha visto foi um lobisomem. Esse relato, Luiz, foi o primeiro relato que eu tive com lobisomem, minha primeira experiência. Depois dessa vez, eu tive mais dois encontros com lobisomem. Aí esses dois relatos eu vou contar para você numa próxima vez. Espero que vocês gostem desse relato que eu contei para você.